Imagine acordar amanhã com uma certeza diferente no coração. Não a certeza de que todos os seus problemas desapareceram. Não a certeza de que o dinheiro simplesmente cairá do céu, mas a certeza de que você não está sozinho. A certeza de que existe um Deus que pode fortalecer sua mente, renovar sua esperança, transformar sua maneira de pensar e dar coragem para você continuar quando tudo parece perdido. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre fé, sobre esperança, sobre transformação, sobre prosperidade, sobre abundância e principalmente sobre como uma pessoa pode começar a mudar sua própria história quando decide a parar de alimentar o medo e começar a alimentar a fé. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem justamente em um momento difícil. Talvez existam contas esperando para serem pagas. Talvez você esteja preocupado com o futuro. Talvez esteja procurando uma oportunidade. Talvez esteja cansado de tentar. Talvez tenha perdido alguma coisa importante. Talvez alguém tenha dito que você não conseguiria. Talvez você mesmo tenha começado a acreditar nisso. Mas hoje eu quero lhe lembrar de uma coisa. A sua situação atual não precisa ser o seu destino final. Você pode começar novamente. Pode aprender. Pode mudar. Pode organizar sua vida. Pode buscar conhecimento. Pode trabalhar com mais inteligência. Pode cuidar melhor do dinheiro. Pode desenvolver novos talentos. Pode construir relacionamentos saudáveis. Pode servir outras pessoas. Pode abandonar hábitos que estão destruindo o seu futuro. E pode colocar Deus no centro dessa caminhada. Porque fé verdadeira não significa ficar parado esperando um milagre. Fé também significa levantar da cama. Fé significa continuar. Fé significa fazer a sua parte mesmo quando você ainda não consegue enxergar o resultado. Fé significa acreditar que existe um amanhã melhor enquanto você trabalha para construí-lo. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre esperança e ilusão. A ilusão espera sem agir. A fé espera, mas também caminha. A fé não diz: eu não preciso fazer nada. A fé diz: eu vou fazer o que estiver ao meu alcance e confiarei em Deus para aquilo que está além das minhas forças. É por isso que esta mensagem não é apenas sobre dinheiro. É sobre vida. Porque uma pessoa pode ter dinheiro e continuar pobre de esperança. Pode ter uma casa grande e viver em guerra dentro dela. Pode possuir muitos bens e não ter paz. Pode ganhar muito e continuar escrava do medo. Prosperidade verdadeira precisa ser mais ampla. Prosperidade é ter sabedoria. É ter saúde para viver. É ter paz no coração. É ter pessoas que realmente amam você. É ter propósito. É conseguir administrar os recursos que chegam. É poder ajudar alguém. É dormir sabendo que você está caminhando na direção certa. E quando Deus abençoa sua vida materialmente, a prosperidade também precisa vir acompanhada de responsabilidade. Porque dinheiro nas mãos de uma pessoa sem sabedoria pode se transformar em destruição. Mas dinheiro nas mãos de alguém responsável pode se transformar em alimento, educação, oportunidade, segurança, investimento, ajuda ao próximo e construção de um futuro melhor. Por isso, antes de pedir, Deus, coloque riquezas nas minhas mãos. Talvez seja importante também pedir, Deus, coloque sabedoria na minha mente. Porque riqueza sem sabedoria pode desaparecer. Mas sabedoria pode ajudar uma pessoa a reconstruir aquilo que perdeu. Então respire profundamente. Pare por alguns segundos e permita que estas palavras entrem no seu coração. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você precisa apenas dar o próximo passo. Talvez você tenha passado anos acreditando que nasceu para sofrer. Talvez tenha visto pessoas prosperarem enquanto você lutava. Talvez tenha perguntado: por que comigo tudo é tão difícil? Essa pergunta é humana. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que não entendemos. Mas cuidado para não transformar uma fase difícil em uma identidade. Você pode estar passando por dificuldades sem ser uma pessoa destinada à dificuldade. Você pode estar endividado sem ser uma pessoa destinada a permanecer endividada. Você pode estar desempregado sem ser uma pessoa sem futuro. Você pode ter falhado sem ser um fracassado. Você pode ter perdido uma oportunidade sem ter perdido todas as oportunidades. Existe uma diferença enorme entre eu estou enfrentando isso e eu sou isso.
Não diga, eu sou pobre. Diga, eu estou passando por uma fase financeira difícil e estou aprendendo a mudar minha realidade. Não diga, eu nunca vou conseguir. Diga, eu ainda não consegui. A palavra ainda pode mudar completamente a maneira como você enxerga o futuro. Eu ainda não consegui. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou construindo. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou buscando. Eu ainda estou caminhando. Enquanto existe caminhada, existe possibilidade. A fé alimenta essa possibilidade. Existe uma história muito conhecida nas Escrituras sobre pessoas que atravessaram situações impossíveis. Homens e mulheres que tiveram medo. Pessoas que enfrentaram perdas. Pessoas que precisaram esperar. Pessoas que precisaram começar novamente. A Bíblia não apresenta apenas personagens que tiveram vitórias. Ela também apresenta pessoas que choraram, que tiveram dúvidas, que enfrentaram perseguições, que passaram por desertos. Isso é importante porque mostra que ter fé não significa nunca sentir medo. Ter fé significa não permitir que o medo seja o seu único guia. Você pode sentir medo e continuar. Pode estar preocupado e continuar. Pode não saber exatamente como tudo vai acontecer e continuar. Porque fé não é conhecer todos os detalhes do caminho. É confiar o suficiente para dar o próximo passo. Agora, pense na sua vida financeira. Quantas vezes você tomou decisões por medo? Comprou alguma coisa para impressionar alguém? Gastou dinheiro porque estava triste? Entrou em uma dívida para manter um padrão de vida que não podia sustentar? Deixou de estudar porque acreditou que não conseguiria? Deixou de tentar uma oportunidade porque alguém disse que você não tinha capacidade? A prosperidade também exige transformação de comportamento. Não adianta pedir abundância enquanto continua alimentando hábitos que produzem escassez. Não adianta pedir portas abertas e nunca se preparar para atravessá-las. Não adianta pedir uma colheita e nunca plantar. Existe um princípio simples. Quem quer colher precisa aprender a plantar. Isso vale para tudo. Quer colher dinheiro? Plante conhecimento, trabalho, disciplina, serviço, planejamento e boas decisões. Quer colher relacionamentos melhores? Plante respeito, honestidade, paciência e amor. Quer colher saúde? Plante bons hábitos, alimentação adequada, descanso e cuidado. Quer colher paz? Plante perdão, equilíbrio, limites saudáveis e uma vida alinhada aos seus valores. Quer colher crescimento espiritual? Plante oração, reflexão, gratidão, generosidade e prática daquilo que acredita. A vida é cheia de sementes. E todos os dias estamos plantando alguma coisa. A pergunta é, o que você está plantando hoje? Talvez você esteja esperando uma grande mudança, mas grandes mudanças geralmente começam com pequenas decisões. Comece organizando suas contas. Anote tudo aquilo que entra. Anote tudo aquilo que sai. Descubra para onde seu dinheiro está indo. Corte desperdícios. Evite dívidas desnecessárias. Aprenda sobre investimentos antes de colocar dinheiro em qualquer lugar. Busque aumentar sua renda. Aprenda uma habilidade. Faça um curso. Leia. Observe pessoas que administram bem seus recursos. Procure oportunidades honestas. Não tenha vergonha de começar pequeno. Uma árvore enorme começa como uma pequena semente. Uma empresa começa com uma ideia. Uma carreira começa com uma oportunidade. Uma grande mudança começa com uma decisão. E talvez sua decisão hoje seja simplesmente: eu não vou mais viver no automático. A partir de hoje, vou prestar atenção. Vou aprender. Vou planejar. Vou agir. Vou confiar em Deus. E vou fazer a minha parte. Prosperidade não significa necessariamente ficar rico rapidamente. Cuidado com promessas de riqueza fácil. Existem pessoas que usam a esperança dos outros para vender ilusões. Dizem, faça isso e ficará milionário amanhã. Coloque dinheiro aqui e terá retorno garantido. Existe uma fórmula secreta para ficar rico. A realidade é muito mais séria. Construir uma vida financeira sólida normalmente exige tempo, aprendizado, disciplina e decisões consistentes. A fé não precisa ser usada para substituir responsabilidade. Pelo contrário,
A fé pode fortalecer a responsabilidade. Você pode acreditar em Deus e também estudar finanças. Pode orar e também fazer orçamento. Pode pedir uma oportunidade e também preparar seu currículo. Pode acreditar em um milagre e também procurar tratamento quando estiver doente. Pode pedir prosperidade e também aprender a administrar dinheiro. Pode confiar em Deus e também trabalhar, porque trabalho e fé não precisam ser inimigos. Você pode colocar Deus no centro e ainda assim usar os talentos, conhecimentos e oportunidades que recebeu. Talvez você esteja dizendo, mas eu já tentei tantas vezes. Então talvez seja a hora de tentar de uma maneira diferente. Não necessariamente com mais força. Talvez com mais sabedoria. Você não precisa repetir a mesma estratégia esperando um resultado diferente. Aprenda com o que aconteceu. Analise seus erros. Pergunte: onde eu perdi dinheiro? Onde eu desperdicei tempo? Que decisão poderia ter sido diferente? Que habilidade eu preciso desenvolver? Que comportamento está me impedindo de avançar? Que pessoas estão influenciando negativamente minhas escolhas? Que ambiente estou frequentando? Que hábitos preciso abandonar? Essas perguntas podem ser desconfortáveis. Mas crescimento frequentemente começa quando temos coragem de olhar para nós mesmos. A fé também pode salvar uma pessoa da desesperança. Isso é algo poderoso. Porque existem momentos em que o maior problema não é o dinheiro, é a ausência de esperança. Quando alguém perde a esperança, começa a acreditar que nada vai mudar. E quando acredita que nada vai mudar, deixa de agir. Por isso, esperança é combustível. Quando você acredita que existe possibilidade de mudança, você encontra forças para levantar. Você procura trabalho. Você aprende. Você conversa. Você pede ajuda. Você tenta novamente. Você começa um projeto. Você organiza sua vida. Você procura soluções. A esperança faz você continuar. E a fé pode alimentar essa esperança. Mas existe uma diferença importante. Fé não significa acreditar que Deus fará exatamente tudo aquilo que queremos. Fé significa confiar em Deus, mesmo quando a resposta não acontece da maneira que imaginávamos. Essa é uma fé mais profunda, porque se nossa fé depender apenas de receber aquilo que pedimos, ela será frágil. Mas quando nossa fé está baseada em confiança, ela pode permanecer mesmo em tempos difíceis. Você pode dizer: Senhor, eu não entendo tudo. Não sei como será amanhã. Não sei quando essa porta vai abrir. Mas vou continuar caminhando. Vou fazer o que posso. Vou aprender. Vou trabalhar. Vou cuidar da minha família. Vou ajudar quem puder. E vou confiar que minha vida não terminou nesta dificuldade. Isso é força. Agora pense em abundância. Muita gente entende abundância apenas como ter muito dinheiro. Mas abundância pode começar dentro. Uma pessoa abundante reconhece aquilo que já possui. Ela agradece. Ela valoriza. Ela compartilha. Ela aprende. Ela constrói. Ela não vive apenas olhando para o que falta. Ela também percebe o que já recebeu. Gratidão não significa aceitar uma vida ruim. Você pode ser grato e continuar querendo crescer. Pode agradecer pelo que tem e continuar trabalhando por algo melhor. Pode agradecer pela casa simples enquanto sonha com uma casa maior. Pode agradecer pelo emprego atual enquanto busca uma carreira melhor. Pode agradecer pelo dinheiro que possui enquanto aprende a multiplicá-lo com responsabilidade. Gratidão não mata a ambição saudável. Ela impede que a ambição destrua sua paz. Existe algo poderoso na generosidade. Quando você ajuda alguém, não significa necessariamente que ficará rico financeiramente. Mas você começa a compreender que dinheiro pode ter propósito. Imagine ganhar mais e poder ajudar seus pais. Imagine conseguir pagar suas contas tranquilamente. Imagine poder alimentar sua família sem desespero. Imagine poder estudar. Imagine poder criar uma reserva financeira. Imagine poder ajudar alguém que está começando. Imagine ter recursos para apoiar uma causa importante. A prosperidade ganha sentido quando deixa de ser apenas sobre possuir e passa a ser também sobre servir. Porque no fim, a pergunta não é somente quanto eu consegui acumular, mas ter o que eu fiz de bom com aquilo que recebi.
Talvez Deus não esteja apenas querendo colocar algo nas suas mãos. Talvez também esteja preparando suas mãos para receber, porque receber sem maturidade pode ser perigoso. Imagine alguém que nunca soube administrar R$ 100 recebendo 100 mil. O problema não seria a falta de dinheiro, seria a falta de preparo. Por isso, antes de pedir uma grande oportunidade, prepare-se. Aprenda, estude, organize, construa disciplina. Aprenda a dizer não. Aprenda a esperar. Aprenda a investir. Aprenda a negociar. Aprenda a trabalhar. Aprenda a servir. Aprenda a reconhecer oportunidades. E, acima de tudo, aprenda a não colocar o dinheiro acima de Deus, da família, da saúde e dos princípios. Dinheiro é ferramenta, ele pode construir ou destruir. Pode alimentar ou corromper. Pode trazer segurança ou criar dependência. Tudo depende de como é usado. O problema não é simplesmente ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ter você. Quando a pessoa começa a medir seu valor pela quantidade que possui. Quando começa a desprezar quem tem menos. Quando abandona seus princípios para ganhar mais. Quando troca sua família por dinheiro. Quando perde sua paz para manter aparência. Isso não é prosperidade. Isso é escravidão. Prosperidade verdadeira precisa trazer liberdade, responsabilidade e propósito. Agora eu quero que você pense em 5 áreas da sua vida. Sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida familiar, sua saúde e seu propósito. Talvez uma dessas áreas esteja muito forte. Talvez outra esteja completamente desorganizada. Não tente consertar tudo em um único dia. Escolha uma coisa. Comece por ela. Se sua vida financeira está desorganizada, comece pelas contas. Se sua vida espiritual está fria, volte à oração. Se sua família está distante, procure conversar. Se sua saúde está sendo negligenciada, comece a cuidar melhor dela. Se você perdeu seu propósito, pare e reflita sobre aquilo que realmente deseja construir. Pequenas mudanças acumuladas podem produzir grandes transformações. Agora vamos falar sobre medo. O medo diz, não vai dar certo. A fé responde, eu vou tentar. O medo diz, você não consegue. A fé responde, eu posso aprender. O medo diz, você já perdeu. A fé responde, minha história ainda não terminou. O medo diz, é tarde demais. A fé responde, enquanto houver vida posso recomeçar. O medo diz, você está sozinho. A fé responde, Deus está comigo. Não significa que os problemas desaparecerão. Significa que eles não terão mais o mesmo poder sobre você. Talvez você esteja esperando uma porta, mas algumas portas não aparecem porque estamos olhando para o lugar errado. Talvez você esteja esperando uma oportunidade perfeita, mas a oportunidade pode chegar pequena. Talvez você esteja esperando dinheiro, mas a primeira coisa que chega pode ser conhecimento. Talvez esteja esperando um emprego, mas talvez primeiro apareça um contato. Talvez esteja esperando uma grande empresa, mas talvez comece com um pequeno serviço. Não despreze pequenos começos. Muitas grandes histórias começaram de maneira simples. Comece onde você está, com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe e continue aprendendo. A fé também ensina paciência. Vivemos em uma época em que as pessoas querem resultados instantâneos, mas algumas coisas precisam de tempo. Uma semente precisa de tempo. Uma criança precisa de tempo para crescer. Uma carreira precisa de tempo. Uma empresa precisa de tempo. Um relacionamento precisa de tempo. Uma mudança de hábitos precisa de tempo. Uma vida financeira saudável precisa de tempo. Não confunda demora com abandono. Às vezes, você está construindo algo que ainda não consegue enxergar. Continue. Talvez você tenha cometido muitos erros financeiros. Talvez tenha perdido dinheiro. Talvez tenha confiado em pessoas erradas. Talvez tenha feito compras que não deveria. Talvez tenha acumulado dívidas. Não use o passado como sentença. Use como escola. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode mudar aquilo que fará a partir de agora. Se existe dívida, organize. Se existe desperdício, reduza. Se existe descontrole, crie regras. Se existe falta de conhecimento, estude. Se existe baixa renda, busque alternativas honestas. Se existe medo, enfrente aos poucos. Não espere sentir coragem para começar.
Comece e deixe a coragem crescer durante o caminho. Agora faça uma oração no seu coração. Não precisa repetir exatamente estas palavras, mas permita que elas representem aquilo que você deseja entregar a Deus. Senhor, eu reconheço que não controlo tudo. Reconheço minhas limitações. Reconheço meus erros. Reconheço meus medos. Mas também reconheço que posso começar novamente. Dá-me sabedoria para administrar aquilo que tenho. Dá-me disciplina para fazer aquilo que preciso fazer. Dá-me coragem para enfrentar os desafios. Dá-me humildade para aprender. Dá-me força para continuar. Ajuda-me a não colocar o dinheiro acima da minha família, da minha saúde, dos meus princípios e da minha fé. Que eu possa prosperar sem perder meu caráter. Que eu possa crescer sem esquecer de onde vim. Que eu possa receber sem deixar de compartilhar. Que eu possa conquistar sem humilhar ninguém. Que eu possa ter abundância sem perder a paz. E que minhas conquistas possam servir para construir uma vida melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Amém? Agora, continue ouvindo e pense profundamente. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Não pense nos próximos 100 passos. Pense no primeiro. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja procurar emprego. Talvez seja começar um curso. Talvez seja organizar suas contas. Talvez seja parar de gastar com aquilo que não precisa. Talvez seja começar a guardar uma pequena quantia. Talvez seja abandonar um hábito. Talvez seja voltar a estudar. Talvez seja começar um pequeno negócio. Talvez seja simplesmente acreditar novamente. Faça uma escolha, porque uma decisão pode mudar uma direção. A prosperidade começa muitas vezes antes do dinheiro. Começa na mente, quando você passa a acreditar que pode aprender. Quando passa a entender que seus erros podem ensinar. Quando deixa de pensar apenas em sobrevivência e começa a pensar em construção. Quando deixa de perguntar apenas, como vou pagar minhas contas este mês? E começa também a perguntar, como posso construir uma vida financeira mais forte nos próximos anos? Essa mudança de pensamento é importante. Você não precisa abandonar a realidade atual. Precisa começar a construir uma realidade futura. Pense em uma pessoa que recebe pouco, mas aprende a administrar. Ela evita desperdícios, cria uma pequena reserva, aprende uma habilidade, aumenta sua renda, começa a investir com conhecimento. Depois de alguns anos, sua situação pode ser muito diferente. Agora, imagine outra pessoa que recebe muito, mas gasta tudo. Compra para impressionar. Não aprende. Não planeja. Isso mostra que prosperidade não depende apenas de quanto entra. Depende também de como você administra. Então peça a Deus não apenas dinheiro. Peça sabedoria. Peça equilíbrio. Peça discernimento. Peça capacidade. Peça oportunidades. E depois faça a sua parte. Se você quer uma vida financeira melhor, trate seu dinheiro com respeito. Não adore o dinheiro, mas também não despreze a importância dele. Dinheiro paga comida, paga moradia, paga educação, paga transporte. Pode proporcionar segurança, pode financiar projetos e pode criar oportunidades. Por isso, aprender a lidar com dinheiro é uma responsabilidade. Não tenha vergonha de querer prosperar. Querer uma vida melhor não é necessariamente ganância. Você pode querer prosperar para cuidar melhor da sua família, para ter tranquilidade, para ajudar seus filhos, para realizar sonhos, para apoiar pessoas, para criar oportunidades. O problema começa quando o dinheiro se torna o centro absoluto da vida. Busque prosperidade com propósito e nunca compare sua jornada com a de outra pessoa. Você não conhece todas as circunstâncias da vida dela. Não conhece os sacrifícios. Não conhece as oportunidades. Não conhece as dificuldades. Não conhece as portas que foram fechadas. Não conhece as portas que foram abertas. Sua jornada é sua. Talvez alguém esteja 10 anos à sua frente. Isso não significa que você nunca chegará lá. Talvez você esteja apenas começando. Comece. Existe uma frase que pode acompanhar você. Eu não preciso ter tudo hoje. Eu preciso construir algo todos os dias. Repita isso. Eu não preciso ter tudo hoje. Eu preciso construir algo todos os dias. Hoje posso aprender. Amanhã posso aplicar. Depois posso melhorar. E com o tempo, posso transformar minha vida. A fé também pode mudar a maneira como você enfrenta os fracassos. Antes você dizia, deu errado. Agora pode perguntar, o que isso está tentando me ensinar?
Antes. Perdi. Agora. O que posso recuperar? Antes. Não consigo. Agora. O que preciso aprender? Antes. Não acabou. Agora. Qual é o próximo capítulo? Essa mudança de perguntas pode mudar sua vida. Talvez você esteja passando por um deserto, mas nenhuma fase dura para sempre. A noite passa, a tempestade passa, a dificuldade passa, o sofrimento passa. E quando você não puder mudar a situação imediatamente, concentre-se em mudar sua resposta diante dela. Você não controla tudo o que acontece, mas pode trabalhar para controlar suas escolhas. Pode controlar sua disciplina. Pode controlar seus estudos. Pode controlar sua honestidade. Pode controlar seus hábitos. Pode controlar o esforço que coloca naquilo que está ao seu alcance. E pode colocar aquilo que não controla nas mãos de Deus. É nesse ponto que fé e ação se encontram. Você ora, depois trabalha. Você pede, depois procura. Você acredita, depois se prepara. Você espera, mas continua caminhando. Você sonha, mas também planeja. Você deseja abundância, mas também aprende a administrar. Você pede uma porta aberta, mas também precisa estar preparado para entrar. Talvez você tenha pedido uma oportunidade durante anos, e agora imagine que ela apareça amanhã. Você está preparado? Você tem conhecimento? Tem disciplina? Tem organização? Tem coragem? Tem responsabilidade? É por isso que o período de espera também pode ser um período de preparação. Não desperdice a espera. Prepare-se, porque talvez aquilo que parece atraso esteja sendo uma oportunidade para você amadurecer. Agora imagine sua vida daqui a 5 anos. Não pense apenas no dinheiro. Imagine sua mente, sua disciplina, sua família, sua fé, sua profissão, sua saúde, sua organização, sua capacidade de ajudar. Imagine olhar para trás e dizer: eu quase desisti, mas continuei. Essa frase pode ser uma das mais bonitas da sua vida. Eu quase desisti, mas continuei. Se hoje você está sem esperança, respire. Você não precisa resolver tudo esta noite. Você precisa apenas não desistir. Procure ajuda quando necessário. Converse com pessoas de confiança. Busque conhecimento. Procure oportunidades. Cuide de sua saúde. Cuide da sua mente. Cuide da sua família. E fortaleça sua vida espiritual. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. A fé não promete que você nunca terá problemas. Ela pode oferecer uma razão para continuar, mesmo quando os problemas aparecem. Ela pode lembrar você de que seu valor não depende da sua conta bancária. Você continua sendo uma pessoa digna mesmo em uma fase financeira difícil. Seu valor não está no carro, não está na casa, não está na roupa, não está no salário, não está no número da conta. Você tem valor antes de possuir qualquer coisa. E quando você entende isso, pode buscar prosperidade sem transformar a prosperidade em sua identidade. Então, se Deus permitir que você prospere, prospere com sabedoria. Se ganhar mais, administre melhor. Se receber uma oportunidade, honre-a. Se conquistar uma posição, trate as pessoas com respeito. Se tiver abundância, não despreze quem está começando. Se puder ajudar, ajude. Se puder ensinar, ensine. Se puder compartilhar, compartilhe. Porque aquilo que você constrói pode se tornar uma ponte para outra pessoa. Imagine alguém que um dia estava endividado e conseguiu se organizar. Depois de alguns anos, essa pessoa pode ensinar outro a fazer o mesmo. Imagine alguém que não tinha profissão e aprendeu uma habilidade. Depois pode ensinar outro. Imagine alguém que enfrentou dificuldades e encontrou esperança. Depois pode ser esperança para alguém. Sua história pode servir. Suas cicatrizes podem ensinar. Seus erros podem se transformar em sabedoria. Suas conquistas podem se transformar em inspiração. Por isso, não despreze sua história. Talvez você não goste de algumas partes dela, mas elas fizeram parte da sua caminhada. Você pode escrever novos capítulos. Não permita que o passado seja maior que o futuro. Você ainda pode mudar, ainda pode aprender, ainda pode crescer, ainda pode construir, ainda pode amar, ainda pode perdoar, ainda pode prosperar, ainda pode recomeçar. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Não acabou. Ainda não acabou. A dívida não é o fim.
O desemprego não é o fim. A perda não é o fim. O erro não é o fim. A rejeição não é o fim. O fracasso não é o fim. Você pode levantar, pode aprender, pode tentar novamente, pode buscar Deus, pode buscar ajuda, pode reconstruir. Agora faça uma promessa para você mesmo. Não uma promessa de que ficará rico rapidamente. Não uma promessa de que nunca mais terá problemas. Faça uma promessa mais real. Eu não vou abandonar minha vida. Eu vou aprender. Eu vou melhorar minhas escolhas. Eu vou cuidar melhor dos meus recursos. Eu vou buscar oportunidades. Eu vou trabalhar. Eu vou continuar acreditando. Eu vou confiar em Deus. Eu vou caminhar. E quando cair, eu vou levantar. Talvez você esteja esperando um milagre. Continue acreditando. Mas não esqueça que muitas vezes aquilo que chamamos de oportunidade chega disfarçado de responsabilidade. Uma oportunidade pode ser um trabalho difícil. Pode ser um curso. Pode ser um pequeno negócio. Pode ser uma conversa. Pode ser uma pessoa que ensina algo. Pode ser uma ideia. Pode ser um desafio. Pode ser uma porta que exige coragem. Esteja atento. A abundância também está relacionada à capacidade de enxergar possibilidades. Onde uma pessoa vê problema, outra pode enxergar oportunidade. Onde uma pessoa vê desperdício, outra pode enxergar recurso. Onde uma pessoa vê uma habilidade simples, outra pode enxergar um serviço. Onde uma pessoa vê uma dificuldade, outra pode buscar uma solução. Treine sua mente para procurar soluções. Não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que os problemas sejam a única coisa que você enxerga. Quanto mais valor você consegue entregar de maneira honesta, maiores podem ser suas oportunidades. Aprenda algo que alguém precisa. Resolva algo que alguém não consegue resolver. Ajude, sirva, crie, venda com honestidade. Trabalhe, estude, melhore. A prosperidade pode crescer quando você aprende a gerar valor para outras pessoas. E não tenha pressa. A pressa pode fazer você cair em armadilhas. Quando alguém promete dinheiro fácil, desconfie. Quando alguém garante retorno sem risco, pesquise. Quando alguém diz que existe uma fórmula secreta para riqueza instantânea, tenha cuidado. A fé não exige ingenuidade. Você pode ter fé e discernimento. Pode acreditar em Deus e fazer perguntas. Pode confiar e verificar. Pode esperar um milagre e ainda assim evitar decisões irresponsáveis. Sabedoria também é proteção. Talvez você tenha perdido dinheiro porque confiou demais. Aprenda. Talvez tenha sido enganado. Aprenda. Talvez tenha feito uma escolha ruim. Aprenda. Mas não deixe uma experiência ruim convencer você de que nunca mais deve tentar nada. Use a experiência para ficar mais preparado. A verdadeira abundância começa quando você deixa de pensar apenas em receber e começa a pensar em construir. Construir uma profissão, construir uma reserva, construir conhecimento, construir confiança, construir relacionamentos, construir caráter, construir uma família, construir um legado. Isso leva tempo, mas vale a pena. Agora imagine acordar daqui a alguns anos com uma vida mais organizada. Você sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, possui metas, tem uma reserva, está aprendendo, tem uma profissão ou negócio mais estruturado, cuida da sua família, tem momentos de oração. Amém. E se esta mensagem trouxe esperança ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recuperar a esperança. E escreva nos comentários. Eu vou continuar. Deus está comigo.